Se na contestação, ao fazer a defesa, o advogado do réu, ele imputa ao autor um fato individual, um fato que é um fato falso, um fato que ofende a personalidade, né, o direito de personalidade do autor, como, por exemplo, imputa ao autor uma falsidade de um documento, quando na verdade o autor não falsificou o documento, ou ele imputa ao autor a prática de um crime, né, para que ele possa fazer a defesa, ele imputa ao autor a prática de um crime, quando ele sabe que esse crime não foi praticado. Quando há aqui, né, alegações pesadas, ofensivas, infundadas, de cunho pessoal, esse autor pode se sentir ofendido e ajuizar uma ação de dano moral, de indenização por dano moral contra o réu e o seu advogado? Essa é a pergunta da doutora Stefanes. E aí, veja, o réu, ele tem o direito de defesa, como nós vimos, e é um direito constitucional. O réu tem o direito de petição, tem o direito de manifestar no processo, e isso também é um direito constitucional. Agora, o direito de defesa e o direito de petição não são direitos absolutos. Se houver no exercício desse direito uma extrapolação, né, um abuso do direito, isso configura ato ilícito. Está lá no artigo 187 do Código Civil, que também é ato ilícito a situação em que o titular de um direito, ao exercer esse direito, ele excede manifestamente os limites impostos pelos fins sociais e econômicos, pela boa-fé e pelo costume. Isso é ato ilícito. Ato ilícito por equiparação. Artigo 187 do Código Civil. Ou seja, aqui há um abuso do direito. Se ao fazer essa defesa, o advogado carregou na tinta, o advogado colocou ali fatos imputados ao autor que extrapolam o direito de defesa. São fatos ofensivos, falsos, né? Que vão atacar, que vão lesar o direito de personalidade do autor. Nesse caso, pode ficar configurado o dano moral. O dano moral por abuso do direito. O dano moral por ato ilícito, abuso do direito, responsabilidade civil por ato ilícito, responsabilidade civil objetiva. Não precisa nem discutir a culpa nesse caso concreto, porque o abuso do direito é uma modalidade de responsabilidade civil objetiva. Por ato ilícito, claro, está lá. Também comete ato ilícito titular de um direito que, ao exercer, excede manifestamente os limites impostos pelos fins sociais e econômicos. Veja, ele está exercendo um direito? Está. Que em princípio é lícito, ou seja, apresentar a contestação, apresentar o seu direito de defesa, o seu direito de petição no processo. Mas ao exercer esse direito, ele excede os limites impostos pela conduta leal, pela boa-fé. Ele imputa ao autor fato que não é verdadeiro e que ofende o seu direito de personalidade. Nesse caso, configura o dano moral por abuso do direito. O ato que era lícito no início se torna ilícito na consequência, em razão do uso excessivo, do abuso desse direito. Isso é ato ilícito, isso pode configurar, sim, dano moral. Muito bem. Mas, professor, quem responde pelo dano moral? Quem responde pelo dano moral é o réu, que constituiu o advogado, e o advogado que peticionou. O advogado do réu também figura no polo passivo da ação indenização por dano moral. Por quê? Porque foi ele que redigiu aquilo. Amando ou não do autor, pouco importa. Ele representa o autor, ele que redigiu, ele que tem a capacidade técnica, ele que tem que analisar, no caso concreto, se aquilo que ele está alegando configura ou não abuso do direito. E quando ele faz isso, né, ele se responsabiliza pelo que ele escreve, pelo que ele redige na sua peça de defesa. E claro, o advogado é
réu na ação de indenização. Agora veja, temos uma ação principal, onde o réu, ao fazer a sua contestação, abusou do direito e ofendeu o direito de personalidade do autor. E agora, cabe ao autor ajuizar uma ação de indenização por dano moral. Essa ação de indenização é autônoma, é uma ação que vai ser ajuizada em um processo autônomo, tá? Não é nos mesmos autos onde foi feita a defesa, onde foi feita a contestação. É um processo, um pedido autônomo. Tem que ajuizar uma nova ação, ok? Tem que ajuizar uma nova ação. Muito bem.